Olá, Groove! Vocês estão bem? Hoje a gente vai ter uma conversa que eu confesso pra você, eu demorei um pouco pra decidir se eu faria esse vídeo ou não, se eu falaria sobre esse livro ou não. Há alguns anos eu escutei tanta coisa sobre esse livro, tantas coisas boas, que quando eu fui ler, eu criei uma expectativa muito grande e talvez seja isso que tenha me frustrado na leitura desse livro. E claro, como você já viu no título aqui desse vídeo, o livro que nós vamos conversar hoje é O Senhor das Moscas, do William Golding. O que acontece? Essa história, esse livro foi premiado com o Nobel de Literatura de 1983, e ele foi muito bem falado, ele é muito bem resenhado, muita gente aí da galera alta da literatura fala muito bem sobre esse livro, e eu fiquei muito curiosa, e tava na minha listinha pra comprar há muitos anos, e tempos atrás eu encontrei esse livro, eu não lembro se foi no Sebo, se foi na biblioteca, não sei, só sei que eu encontrei esse livro e resolvi comprar e tal, e agora foi minha primeira leitura encerrada, né, minha primeira leitura concluída de 2026. Só que eu acho que eu tava esperando alguma outra coisa, eu não sei exatamente o que eu tava esperando, mas eu fiquei um pouco, assim, talvez decepcionada, ou talvez a minha expectativa tenha sido muito alta para o início dessa leitura. É um livro ruim? Não, não é um livro ruim, mas vamos lá, né? Qual é a história do livro? Algumas crianças, era um período de guerra, elas estavam no avião e o avião que elas estavam caiu em uma ilha. A gente não tem restos desse avião, a gente não tem nenhum adulto, não tem o piloto, o comissário de bordo, não tem ninguém mais desse avião, não tem os destroços, não tem nada, a não ser as crianças que caem nessa ilha, que ficam presas nessa ilha, né? E o livro começa justamente com essas crianças meio que procurando alguma coisa para comer, procurando, brincando na praia, enfim. São crianças entre 4 e 5 anos e crianças, são dois grupos de crianças. Crianças entre 4 e 5 anos e crianças entre 11 e 12 anos, mais ou menos, por aí, esses dois grupos. E, como a gente espera, essas crianças de 12 anos, elas meio que formam uma liderança baseada no que elas conheciam da humanidade, né? Do que ela conhecia do mundo dos adultos. E elas meio que controlam essas crianças menores. Então elas começam a ter aquele instinto de sobrevivência. Elas acham frutas na ilha, elas veem que na ilha tem porcos, então assim, é uma ilha que elas conseguem sobreviver, tem água potável, elas conseguem tomar banho, enfim, elas começam então a ver meios de sobrevivência naquela ilha e também começam a bolar planos para que elas sejam resgatadas dessa ilha. E uma das crianças de 12 anos, o Ralph, ele é colocado como líder, né? Líder de todo o grupo. Só que tem um outro menino, o Jack, que ele é o líder do coral. Tinha um grupo que ele é descrito como todo mundo vestido, todas as criancinhas vestidas com capas de um coral, eles faziam parte de um coral. E o líder desse grupo, o Jack, ele não fica satisfeito com a liderança do Ralph. E ele meio que, não, tudo bem, você é o líder, mas tudo bem, eu não queria, mas vou aceitar. E o Ralph, com o coral, eles se tornam os caçadores. Então, qual é a missão, a função deles, né? Enquanto um grupo vai construir a cabana, vão pegar as frutas para eles sobreviverem, o Jack, com o grupo dele do coral, vão caçar, vão atrás desses porcos que estão na ilha. E pro Ralph, qual é a função? O Ralph e o conselheiro dele, que tem um apelido de Porquinho. Qual que é a missão dele? Além de ajudar a construir as cabanas, organizar tudo e dar as ordens para todo o grupo. Ele quer achar uma maneira de ser resgatado. E para ele, a forma mais fácil deles serem resgatados é o quê? Construir uma fogueira. Porque para eles, se eles constroem uma fogueira, se eles montam uma fogueira, a fumaça dessa fogueira vai ser vista de longe e qualquer navio, qualquer avião que estiver passando perto da ilha vão salvar essas crianças. E assim eles fazem. Só que um belo dia, a fogueira ela precisa ser alimentada o tempo todo, né? O tempo todo você tem que estar colocando madeira para a fogueira não apagar. Só que um belo dia, quem estava responsável por cuidar da fogueira, do fogo, era o Jack e os caçadores. O que eles fizeram? Eles simplesmente saíram, deixaram a fogueira apagar e foram tentar caçar alguns porcos para comer, porque eles precisavam de carne. As
frutas da ilha não eram suficientes, eles precisavam de carne. E essa fogueira foi apagada. E o Ralph viu de longe um navio passando. Ou seja, a salvação da vida deles estavam passando, eles não sabiam quando um outro navio apareceria, eles não sabiam quando que eles seriam resgatados outra vez, mas eles perderam a chance porque o Jack não seguiu a ordem do Ralph. E aí começam os problemas. Nesse momento, onde eles matam pela primeira vez um porco, que eles perdem o medo do assassinato, né, de matar, é que todos os problemas dessas crianças acontecem. E o que o William Golding quer talvez mostrar é que o ser humano, ele pode ser desumano. Ele é meio filosófico, sabe? E quando eu me frustrei, assim, falei assim, cara, eu tava esperando uma coisa grandiosa. De novo, não que o livro seja ruim, ele não é um livro ruim. Ele traz uma questão filosófica pra gente sobre humanidade, sabe? O que é humanização. Mas talvez eu comecei lendo esperando outra coisa. Enfim. Mas quando eu fui pesquisar a respeito desse livro, do autor, de quando ele foi publicado, eu descobri que o William, ele participou da guerra, né? E ele viu muita coisa ruim na guerra. Então ele meio que voltou desacreditado da humanidade. Então ele quis mostrar com crianças, não colocou adultos, porque na história a gente não vê adultos, a não ser no final, e eu não vou dar spoiler de como, né? Mas ele quer mostrar que a humanidade, ela é ensinada a ser humano. E quando você perde a sua humanização, você vira alguém que não é lá tão bom. E no final, essas crianças não são chamadas mais de crianças, não são chamadas nem mais pelo nome, são chamadas de selvagens. Porque o que a gente dá para entender é que quando não existe leis que regem a nossa vida, leis morais, quando não existem, regras de conduta mesmo, quando não existe uma aprendizagem de conduta te ensinando a ser humano, a gente vira selvagem, a gente vira não mais humanos, sabe? E há uma discussão muito interessante sobre o ser aqui. O que é o ser humano? O que é a bondade do homem? Será que ser bom é aprendido? Porque no final da história, a gente vê que o único que não é corrompido aqui pela selvageria é o Ralph. Isso é o Senhor das Moscas. E o nome Senhor das Moscas é justamente pelo... Não sei se vocês sabem, mas existe um deus aí, um deus com letra minúscula, né? Chamado de Beelzebub, que ele é o Senhor das Moscas. E é justamente essa criatura, essa entidade que esse livro faz menção. E vocês vão entender por que ao ler essa história. Eu não vou dar mais spoiler. E aqui fica a minha reflexão. Sabe, um livro que mostra crianças, uma rotina de crianças, uma tragédia que aconteceu com crianças, mas que vale aí uma reflexão sobre bondade, sobre ser humano, sabe? Ser alguém que é humano, humanizado. E se os nossos valores estão pautados em quê? Será que se eu tiver em um lugar onde eu não preciso impressionar ninguém ou seguir as regras de ninguém, eu vou continuar com os meus valores ou eu vou me corromper? Fica essa reflexão. Apesar de não ter superado as minhas expectativas, é um livro interessante para se ler. É um livro que você consegue ler rápido, porque não é uma leitura pesada, apesar de ser profunda, é uma leitura leve. Fica aí minha indicação. O Senhor das Moscas, do William Golding. E aí, você já leu esse livro? O que você acha? O que você tem para me dizer sobre ele? O que você tem para comentar? Compartilha aqui embaixo as suas opiniões sobre esse livro, tá bom? Beijinho e até a próxima!